Fala, rapaziada, bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, sejam muito bem-vindos aqui ao seu canal, o canal de todos os clubes. Hoje, pela manhã, 8h30 da manhã, um vídeo exclusivo para falar sobre o tricolor baiano. E comigo na bancada, o nosso comentarista Rodrigo Ramos, que você já conhece, vai estar analisando comigo as informações do tricolor baiano que enfrenta o Remo, vai ter revanche contra a equipe do Remo, né, que ganhou aí do Bahia no Campeonato Brasileiro. Vamos trazer aqui a provável escalação, vamos montar o melhor Bahia para esse jogo e tem uma notícia importante, o balanço do Bahia de 2025 mostrou um crescimento gigantesco, um aumento de 373% na receita do tricolor. Isso e muito mais aqui nesse vídeo, deixe seu like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, começando a falar sobre a polêmica que envolveu aí o Júnior, né? Já falei disso no vídeo de ontem à noite, no vídeo dessa manhã, bater aqui nessa tecla para tentar saber também a opinião do Rodrigo Ramos aí sobre isso. Tem gente que tá passando pano, falando que foi uma brincadeira e tudo mais, mas com todo respeito, Rodrigo, ao Júnior, ao Maestro Júnior, quando você é comentarista, você não pode tomar partido, você não pode sentar, você tem que simplesmente emitir a sua opinião. Nada mais que isso. Você não pode menosprezar, você não pode ironizar, você tem que emitir opinião baseado naquilo que está acontecendo no jogo. E o Maestro Júnior, no jogo contra o Flamengo, ele acabou fazendo uma brincadeira infeliz. Algumas pessoas estão falando que não foi uma brincadeira, que ele não sabia sim, todo mundo sabe disso. Da mesma forma que sacaneou o Flamengo de Mulambo, da mesma forma que sacaneou o Vitória de Barra Lixo, da mesma forma que sacaneou o Corinthians de Maluco, entre outras coisas. Tá? Então ele sabia sim, mas foi descabido para um profissional, né, de alta respeitado, que está numa emissora extremamente grande. Isso chateou a torcida do Bahia. Tem que levar em consideração esse tipo de comentário, Rodrigo? Não. É complicado, né? Como você falou, o cara tá ali para expor opinião sobre o jogo. Não fazer algum tipo de brincadeira que foi há um tempo atrás, que até hoje, né, fazem com a torcida. Você tá lidando com pessoas ali, com o amor da vida das pessoas, que é o clube do Bahia, cara. Você falar isso em rede nacional para milhões de pessoas ali, não caiu bem, né? Não, eu acho, na minha opinião, que não foi a intenção dele, mas não foi o correto que ele fez. Então, nesse sentido, que não foi a intenção dele, em que sentido? Tu acha que ele não falou aquilo pensado em atingir o Bahia, ou tu acha que ele falou para brincar com o Bahia, mas foi uma brincadeira que não cabia? Isso, foi isso. Ele falou para brincar, mas ele não entendeu a amplitude que daria essa fala dele, né? Porque muitas das vezes a gente faz isso, né, João? A gente fala alguma coisa, a gente não entende até onde vai chegar, porque assim, você tá ali no comentário, aí você lembra de alguma coisa e você, às vezes, é atraído pela sua sua cabeça. Então, cara, sinceramente, o Bahia é muito maior do que isso. A gente tá falando de um comentário, Jonas, de um Bahia de 2011. Hoje o Bahia tá no patamar dos maiores, cara. Um patamar dos maiores. A gente não está falando de torcida, João. A gente está falando de patamar de futebol, de ganho financeiro. Você acabou de falar aí do aumento financeiro do Bahia. Então, tudo isso leva a crer que o Bahia não é mais essa fala, até muito infeliz também do Joel Santana, né? Na época de 2011, isso tem muito tempo já, a gente está em 2026. Então, assim, Maestro Júnior, a gente tem que ter respeito com todas as instituições, até porque, Jonas, eu vou sair num pouco de defesa dele aqui, no sentido que, normalmente, quando ele faz jogos de fora contra outros times, mesmo sendo do Flamengo, ele não puxa muito pro lado do Flamengo. Não, a torcida do Flamengo nem gosta dos comentários dele. Não gosta. Às vezes ele até puxa mais sardinha para outros. Só que agora, Jonas, a fala dele dá-se a entender, para quem não fica vendo os comentários do Maestro Júnior, dá a entender que ele puxa o maior saco do Flamengo. Não foi isso que aconteceu. Eu acho que veio à mente dele, ele falou. E, cara, a gente tá falando de um senhor de idade já, né? O Júnior não é um moleque novo, né? Não tem essa facilidade de pensar, mas mesmo assim errou, Jonas. Pra mim foi errado. Eu acho que a idade dele, Rodrigo, pra ampliar o debate, eu acho que a idade dele não. Eu acho que, devido a isso, a experiência dele como jogador e como comentarista, que ele já tava como comentarista há quase 20 anos. Ele tem que saber onde é que ele tá, o que ele tá falando e pra quem que ele tá falando. Mas eu não acho que ele falou isso por conta do Flamengo. Foi uma brincadeirinha idiota. Eu acho que ele deveria sentar ali, pedir desculpa. Falar, essa não foi minha intenção, quem não gostou, perdão, desculpa e seguir, porque quando você se propõe a ser comentarista, você tem que ser imparcial, por mais que você tenha vestido uma camisa ao longo da sua carreira. E acabou que a torcida do Vitória pegou isso, é inacreditável, com todo respeito à instituição Vitória, mas eu acho que a única coisa que a torcida do Vitória hoje pode querer brincar ou sacanear o Bahia é desse tipo de coisa, porque se falar de campo e bola, meus amigos, esquece. E se falar também de gestão e questão financeira, esquece. Então, tem que se apegar mesmo a essas
essas situações, né? Isso demonstra um pouco ainda, Rodrigo, que existe, na minha concepção, ainda essa visão, esse preconceito com o futebol do Nordeste. Não atrelado apenas a essa fala infeliz aí do Júnior, né? Mas pela postura, pela forma que a mídia, pelo espaço que a mídia dá para o futebol do Nordeste. Às vezes um time do Nordeste vence o jogo e vence bem, mas a mídia dá como se o time... o Bahia venceu o Palmeiras. Não, calma aí, mas pro Sport TV foi o Palmeiras que jogou mal, né? O Palmeiras jogou mal e perdeu pro Bahia, não foi o Bahia que venceu o jogo. Então isso ainda tem, né? E eu bato na tecla trazendo o Rogério Ceni para isso, a galera acha que eu persigo o Rogério Ceni, eu não persigo. Por isso que eu falo que às vezes é importante para esse novo projeto do Bahia transcender, passar para um outro estágio, porque eu tenho a ligeira impressão que o Rogério Ceni ele faz parte dessa bolha do futebol que acha que o Bahia, ele ainda é aquele Bahia de antigamente, que ainda é um time do Nordeste que não vai almejar nada maior, e por isso que muitas das vezes, né, quando você vê a postura do Bahia enfrentando o Flamengo, enfrentando o Palmeiras, enfrentando o Corinthians, é uma postura retraída, porque o seu treinador ele foi trajado, criado dentro do futebol para olhar o futebol do Nordeste como um futebol decadente, sem investimento, né? E dificilmente a gente vai ver um Bahia enfrentando esse Flamengo. Cara, a postura do Bahia ali no Maracanã contra o Flamengo foi lastimável, foi lamentável. Eu colocava, e no pré-jogo nós falamos isso, que seria o jogo da rodada. Não foi o jogo da rodada, foi o jogo da rodada pro Flamengo, porque o Bahia, ele simplesmente desistiu de jogar antes mesmo de começar o jogo, quando a gente viu a escalação do William José e também a do Gilberto, né, o Rodrigo? Jonas, a gente até comentou no pré-jogo uma coisa importantíssima, que o Flamengo tinha trago o que tinha de melhor no momento para jogar contra o Bahia. O Flamengo demonstrou respeito ao Bahia. Demonstrou que o Bahia é grande, que poderia sim chegar ali no Maracanã e dificultar a vida do Flamengo. Só que quando a gente vai pensar no Bahia, o Bahia não fez isso, Jonas. O Bahia se acovardou dentro do Maracanã. E o Flamengo trouxe os melhores, Jonas. Mas isso muito parte, só para você entender, muito parte pelo Rogério Ceni. Porque o Rogério Ceni, eu acho que ele bateu no teto dele. Não tem mais como tirar nada dele. Na minha opinião, eu penso dessa forma. Ele é um cara burro? Não. Ele é um cara inteligente, ele sabe lidar com o jogo. Às vezes tem movimentações que ele faz que realmente é o que ele tem que fazer, ele não tem peças para isso. O que mudou, o que define ali a diferença entre Bahia e Flamengo no jogo é que quando tinha que modificar as peças, o Flamengo tinha peças maravilhosas. O Bahia precisa ter um bom banco. O Everton Ribeiro não estava bem no jogo e quando o Araújo entrou pior do que o Everton Ribeiro. Então o Bahia tem que entender isso, mas, minha opinião, o Flamengo tinha o Felipe Luiz que ganhou Libertadores e Brasileiro. Começou mal, o presidente do Flamengo teve culhão, teve coragem, moral, de chegar e falar, não, eu vou tirar o Felipe Luiz. Botou um técnico mais experiente, que tem, né, valências maiores que o Felipe Luiz no que tange a experiência, e tá dando resultado, Jonas. Porque o Bahia tem que ficar preso ao Rogério Ceni, na minha opinião, não tem de onde tirar mais. Até porque, se você tem um técnico que começa a tirar muito, e chega na hora você fala assim, eu preciso de mais jogadores pro meu elenco. Acho que até o Grupo City vai ajudar nesse sentido. Exatamente. Vamos botar na tela rapidamente, vamos escalar juntos aqui o que pode ser esse Bahia contra a equipe do Remo, o jogo da revanche, tá? Se o Remo venceu 3 pontos, o Bahia pode tirar o Remo da Copa do Brasil, que pro Remo, financeiramente, é muito importante. Então, não tem discussão, não tem blá blá blá, não tem chororô. No gol do Bahia vai Léo Vieira, que chegou e tomou aí conta do gol da equipe tricolor. Beleza? Na lateral direita, Nicolás Azevedo, incrível como o Roman Gomes chegou, né? Foi considerado o melhor lateral direito da equipe argentina dele ano passado e simplesmente ele não está conseguindo performar. E o Azevedo, na lateral direita, se tornou um volante que se tornou o melhor lateral direito do tricolor. Para você ter uma ideia, Rodrigo, na direita a gente tem um volante, na esquerda a gente tem um meia. Porque na esquerda, eu vou colocar aqui, é Luciano Juba. E Luciano Juba também não é lateral esquerdo, mas se tornou um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. Na defesa não tem muita coisa para fazer, vai ser David Duarte e Ramos Mingo. Essa é a defesa da equipe do Bahia. No meio-campo, provavelmente, com o Nicolás Azevedo jogando ali de lateral direito, deve botar o Alexandre, Jean Lucas, tá? Alexandre e Jean Lucas, beleza? E aqui centralizado, Everton Ribeiro, camisa 10. Rogério Ceni, o Everton Ribeiro com uma perna só é melhor que o Michel Araújo, tá? Você não tá percebendo? O Everton Ribeiro não tá jogando nada. Deixa ele no jogo até que ele peça para sair, ou que ele
Não pode. Porque você não tem no banco um jogador que consiga entregar 10% daquilo que o Everton Ribeiro ele entrega. Então, ó, Everton Ribeiro, beleza? Na direita, não tem invenção também, tá, Rogério? Não tem invenção. Na direita, Kiko Oliveira. Cadê o Kiko Oliveira aqui? Michel Araújo, o Eric, David Martins, o Wendel, Roger Gabriel. Cadê o Kiko Oliveira? Deixa eu procurar aqui. Na direita, Kiko Oliveira. Diego Boducci, Jeremias Everaldo, Roman Gomes, Irã José, Eric Pulga, Christian Oliveira. Tá aqui. Christian Oliveira. Na esquerda, meus amigos, não tem o que inventar, né? Não tem muita invenção ali pelo lado esquerdo, não. Tá bom? Uma coisa que tem me chamado a atenção é que o Sanabria não tem tido oportunidade, né? Não tem tido oportunidade o Sanabria. Mas, enfim, na esquerda continua sendo o Eric Pulga, que realmente no jogo contra o Flamengo também não fez um jogo bom, o Eric Pulga. Então vamos pesquisar aqui, vamos achar aqui o Eric Pulga, Borducci, Gilberto, Everaldo, Roman, aqui ó, Eric Pulga. Então, mais ou menos isso. E lá na frente, não tem tu, vai tu mesmo. Eu acho que tem que ser o Everaldo. Tá? Eu acho que tem que ser o Everaldo. Botei o William José errado. Não. Eu acho que o Rogério Ceni também, na hora lá, ele falou Everaldo e botou errado, né? Ele botou errado o William José, mas é o 27, que Everaldo. Então, o meu time para poder enfrentar o Remo é esse. Léo Vieira, Nicolás Azevedo, David Duarte, Santiago Mingo, o Juba, Alexandre Jean Lucas, Cristian Oliveira, Everton Ribeiro e Pulga e o Everaldo. Era difícil ele fazer isso no jogo contra o Flamengo, Rodrigo Ramos. Ao invés de inventar um Gilberto fora de ritmo, ao invés de botar o William José lento contra uma defesa do Flamengo que é rápida, né? Cara, às vezes tem certas coisas que realmente é difícil de entender, Rodrigo. Não deu para entender o que ele fez, não. Até porque o Everaldo, ele veio do futebol carioca, jogou algumas vezes, ou ficou no banco vendo o Flamengo jogar, e eu entendo que o Everaldo, além de ter essa percepção melhor sobre esse jogo contra o Flamengo, ele também, né, entregaria mais força de vontade, que o William José é muito lento. Cara, o que me deixou muito triste também, o Kiko Oliveira não jogou, cara. O Kiko Oliveira não jogou contra o Flamengo. Cara que tem feito a diferença. E voltando agora, né, o lateral direito é o Acevedo. Até os laterais direitos falar, cara, realmente eu tô 100%... Deve ser uma vergonha pros laterais de origem, né? Falar assim, porra, eu sou lateral, quem tá jogando é um volante, né, mano? Com certeza, cara. E vou te falar, João, não é que ele esteja jogando mal, o Azevedo tá jogando muito de lateral. O cara combate, o cara sai pro jogo, pra mim o lateral direito. Então esse é o time ideal para ganhar o Remo. Esqueça o Campeonato Brasileiro, é outro tipo de jogo, é mata-mata. Esse jogo é importante, tá? Porque é na Fonte Nova esse jogo. A gente sabe que o segundo jogo lá é difícil, então tem que fazer um placar, né? Já na Fonte Nova, para não levar o jogo muito aberto para lá, porque eles vão transformar aquilo lá numa final de Copa do Mundo. E o Bahia jogou lá há pouco tempo, sabe como é que funciona. Uma última situação pra gente acabar o vídeo dessa manhã aqui, só para vocês terem uma ideia do tamanho do crescimento da receita do Bahia, meus amigos. Está na tela o balanço, o aumento de receita, Rodrigo. Olha só. Transmissão de imagens e luva em 2024, eu vou arredondar, tá? Foram quase 113 milhões. Em 2025, 185 milhões, um aumento de 64,7%. Sócios e bilheteria, em 24, 83 milhões. Em 25, 116 milhões, um aumento de 40%. Patrocínio, publicidade e marketing, 24, 57 milhões. Em 25, 85 milhões, um aumento de praticamente 50%. Isso aqui que foi estupendo. Receitas com negociação de direitos contratuais. Em 24, o Bahia arrecadou 35 milhões de reais. Em 2025, foram 168 milhões 944 mil reais de receitas com negociação e também direitos contratuais. Um aumento, pasmem, de 373,3% na receita. Então, o Bahia vai caminhando, Rodrigo, para cada vez mais ele ser um time autossuficiente, né? E um time que só vai gerar receita, né? Isso é uma SAF de verdade, né, Rodrigo? Tá caminhando para ser protagonista do futebol brasileiro. Esse é o caminho do Bahia. É só acertar algumas indicações, na minha opinião, a questão técnico. Acho que tem que começar a entender que o Bahia é grande, então precisa de um técnico grande. Não estou desmerecendo o Rogério Ceni, na minha opinião. O Rogério Ceni já foi técnico de São Paulo, de Flamengo, mas o Rogério Ceni não entendeu ainda a questão do Bahia. Eu acho que o Bahia pode mais com outro técnico. O Flamengo fez isso. Então o Bahia tem que... Sabe qual é o nome disso, o Jonas?
o lado de fora do Bahia, o externo do Bahia, já entendeu que o Bahia é grande. Falta o Bahia entender o tamanho dele. O Bahia tem que entender o tamanho dele. Ele bateu no teto de protagonismo agora. Agora é mudar as peças, trazer peças de reposição para ser protagonista do futebol brasileiro, Jonas. Exatamente. E entrar em campo, erguer o peito e falar, eu posso jogar contra qualquer time do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. Você que está comigo aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente. É muito importante pro nosso crescimento. Vídeos todos os dias aqui no canal para deixar você super bem informado. Um forte abraço, bom dia, saudações, tamo junto. Valeu!